A todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes, moro aqui em São Paulo, capital, no Brasil. E gostaria de comentar sobre um assunto que eu acredito que vai ter repercussões maiores na próxima década. Eu acredito que o molinismo, que é uma doutrina católica, ela vai se expandir entre aqueles que desconhecem profundamente a Bíblia Sagrada. Gostaria de ler de início um versículo da Sagrada Escritura no Evangelho conforme escreveu São Lucas, capítulo 12, versículo 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Segundo a palavra de Deus, então, Deus conhece tudo e todas as coisas. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Este é o Deus da Bíblia. Um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Mas, através de uma doutrina católica chamada molinismo, nós temos algumas caricaturas da personalidade de Deus, de quem é Deus. Hoje, um dos maiores divulgadores do molinismo seria o autor deste livro, o Dr. William Lane Craig. Dr. Craig, ele é um grande apologista, ele defende a fé cristã nas maiores universidades do planeta, contra os ateus. Ele tem debates com ateus, com filósofos. Ele é um grande defensor da fé cristã. Já escreveu vários livros, como por exemplo Apologética para Questões Difíceis da Vida. Já escreveu este imenso livro chamado Apologética Contemporânea. É um grande apologista, o Dr. William Lane Craig. Entretanto, o Sr. Craig já tem sido refutado nos Estados Unidos da América por apologistas e pesquisadores como, por exemplo, James White. James White é aquele apologista norte-americano que refutou o apologista David Hunt. Inclusive, este livro, Que Amor é Este?, do saudoso David Hunt, que também foi um grande apologista, ele ficou com uma ira, a gente percebe na sua literatura, principalmente na questão das falácias históricas, como dizer, por exemplo, que Spurgeon não era um calvinista dos 5 pontos. Isso é uma falácia histórica, mas está aqui no livro do Dr. David Hunt. Em outra ocasião, em outro vídeo, eu posso comentar melhor sobre David Hunt e a sua obra, embora que ainda não consegui ler por completo, que é uma obra imensa. Mas David Hunt, ele também já foi refutado no passado por pesquisas imprecisas sobre os mormons. Fabricantes de Deuses é um livro de David Hunt nos Estados Unidos, onde as suas pesquisas imprecisas fizeram com que os mormons refutassem o Dr. David Hunt. Infelizmente, parece-me que o saudoso David Hunt, ele às vezes não tem uma paciência mais meticulosa, ele não tinha uma paciência mais meticulosa para fazer as suas pesquisas apologéticas. Não estou desmerecendo o David Hunt como um grande apologista. Os seus livros, eu tenho aqui vários, aqui na Sociedade dos Pensadores Cristãos. É um grande apologista, combateu o misticismo, a psicologia cristã. Os seus livros são fantásticos. Entretanto, parece-me que os apologistas, tanto os internacionais como brasileiros, quando vão tocar no item soteriologia, começam a, muitas vezes, fazer afirmações imprecisas. E é justamente isso que acontece com este livro, Que Amor é Este?, de David Hunt.
Ele foi para um debate com James White, que é um apologista desconhecido no Brasil, e ali todos que assistiram o debate concluem que ele perdeu o debate. Era um debate sobre calvinismo e arminianismo. No caso, James White era o calvinista e David Rand era o arminiano. Mas aí é um outro pormenor. Mas o assunto deste vídeo é sobre o molinismo. De uma maneira superficial apenas, eu só estou divulgando o que o William Lane Craig acredita. Ele acredita numa doutrina católica romana. No seu livro, que já foi traduzido para o português, no livro de 1999, O Único Deus Sábio, da editora Sal Cultural, ele divulga aqui o molinismo. Ou seja, ele não divulga o arminianismo. Agora, eu acho estranho quando pessoas, por exemplo, como o pastor que está aqui no prefácio desse livro, molinista, Pastor Augusto Vailate, biblista, hebraísta e teólogo. Ou seja, ele faz o prefácio aqui, o pastor Vailate, de um livro que é um livro molinista. Não é um livro arminiano. Eu acho muito estranho isso, quando pessoas que defendem a sua linha soterológica, elas começam a assinar, prefaciar livros que não são nem da sua linha teológica. Eu acho isso muito estranho. O mesmo procedimento eu encontro no site, por exemplo, do CAPC, do pastor Flávio Martinez. Ele tem lá artigos do Dr. William Lane Craig, mas declaradamente o Dr. William Lane Craig, esse grande filósofo e apologista, ele se declara molinista. E em detrimento da doutrina da eleição e da predestinação, essas pessoas começam a ter uma convivência com o molinismo, que é uma doutrina errônea, e eu digo até errônea e herética. Por quê? Porque não é só eu que digo isso. Se você pegar a enciclopédia de Norman Geisler, a grande, monumental obra de Norman Geisler, a enciclopédia apologética, ela refuta o molinismo. Norman Geisler, ele diz o seguinte, concernente ao molinismo. Eu vou ser bem breve nas minhas palavras, mas para você entender que como grandes apologistas, eles sabem o que é o molinismo. Então é estranho que pessoas prefaciem um livro de uma heresia molinista católica. É um retorno ao catolicismo romano. Mas tudo bem. Norman Geisler diz na sua maravilhosa enciclopédia de apologética, na página 608, que essa doutrina foi criada por um padre jesuíta espanhol chamado Luís de Molina, que viveu de 1535 a 1600. Molina, esse padre espanhol, jesuíta, ele afirmou que Deus tem um tipo especial de presciência dos atos humanos livres, que serve como base do gracioso dom divino da salvação. O molinismo foi amplamente adotado pelos jesuítas e confrontado pelos dominicanos. Ou seja, houve divergência entre os padres jesuítas, os jesuítas e a outra ala dos dominicanos. Ou seja, os dominicanos não concordavam com o molinismo. Mas após um exame especial feito em Roma, em 1598 a 1607, ambas as doutrinas foram permitidas nas escolas católicas. Então, Geisler vai mostrando aqui que o molinismo acredita em três vertentes, né? Isso querendo explicar a Deus através do conhecimento natural, do conhecimento livre e do conhecimento médio. Isso está no livro O Único Deus Sábio. E Geisler, mais na frente, Norman Geisler, ele refuta o molinismo, né? Mostrando que o molinismo ele não passa no critério bíblico. Né? Então,
Resumindo aqui, Norman Geisler diz na página 610, ele diz o seguinte: o molinismo supõe que Deus deve esperar para saber que as coisas são verdadeiras. Mas Deus é eterno. E uma perspectiva eterna conhece as coisas antes de ocorrerem no tempo. Deus conhece as coisas na eternidade, não no tempo. Todas as coisas preexistem na causa suprema, ou seja, Deus. Então Deus sabe todas as coisas, Deus sabe coisas nele mesmo desde a eternidade. Ele não precisa esperar para saber tudo e todas as coisas. Então Norman Geisler, ele começa através de uma apologia bíblica e concisa a refutar o molinismo, pelo menos em 4 instâncias. Ele diz que o conhecimento de Deus não é contingente. Ele diz que o fatalismo não é necessário. E ele diz, queridos irmãos, que ele chega a dizer o seguinte: olha, se Deus é onisciente, então ele sabe de tudo, inclusive o fato que Judas trairia a Cristo. Assim como notícias pré-gravadas de uma televisão, refere-se a eventos que não podem ser mudados, mas foram livremente escolhidos. Isso casa totalmente com o monergismo. Ou seja, essas pessoas, como Judas, escolheram livremente a pecar, a errar. Ok? Deus, na sua onisciência, vê o futuro com a mesma certeza com que vê o passado, diz Norman Geisler. Então, ele vai refutando o molinismo, e ele diz aqui na avaliação da sua página 610 da Enciclopédia Apologética: tomistas e calvinistas têm se oposto firmemente ao molinismo, julgando uma negação da independência e da graça de Deus. O grande eu sou, que é Deus, pelo molinismo tornar-se-ia eu posso ser. Ele chega até, de uma certa maneira, ironizar. Ele refuta o molinismo dizendo que Deus se torna um efeito dentro do molinismo. Os molinistas dizem que o conhecimento de Deus é determinado por futuros atos livres. Isso sacrifica Deus como causa suprema. Ele é determinado pelos eventos, não o determinador. Isso é contrário, o molinismo, à natureza de Deus, pois ele se tornaria um espectador. E Norman Geisler termina a sua refutação ao molinismo dizendo sobre a graça eficaz, ela é negada no molinismo. Então, queridos irmãos, este ensino que tem ganhado proporções através de William Lane Craig sobre a salvação, eu quero dizer que até mesmo arminianos como Norman Geisler, embora Norman Geisler no seu livro Eleitos mais Livres se declare um calvinista moderado, na verdade ele se enquadra mais como um arminiano. Mas a grande verdade é que Norman Geisler refuta o molinismo nesta excelente e maravilhosa obra. Seria interessante que pastores que defendem o arminianismo parassem de fletar com o molinismo, como é o caso aqui do pastor Vailate, que fez esse prefácio desse livro. Seria interessante vocês pararem de fletar com heresias católicas, para o bem da igreja cristã. É muito mais coerente uma pessoa dizer que é um arminiano clássico do que apoiar doutrinas católicas molinistas, como é o caso do CAPC também, do Instituto Apologético, de Pesquisas Cristãs, do pastor Flávio Martinez, que ali posta vários artigos molinistas de William Lane Craig. Seria mais interessante vocês tirarem esses artigos e colocarem somente artigos que defendem o arminianismo, porque esta incoerência ela traz uma grande confusão na Igreja de Cristo. Esse é só um vídeo para os irmãos entenderem de uma maneira bem superficial que essa doutrina molinista tem sido espalhada por aí e que ela não tem servido para
aumentar o conhecimento de Deus na Igreja de Cristo. Os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, e farei outros vídeos futuros explicando mais sobre o molinismo. Nos comentários aí embaixo eu deixo algumas indicações de pesquisas que vocês podem obter sobre essa questão. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz em nome de Jesus.